Viktor Orbán é o atual presidente da União Europeia. É o primeiro-ministro da Hungria. Sua relação com Vladimir Putin é histórica e conhecida. Nós temos que desde 2022, quando há a operação militar ou a agressão russa na região ucraniana do Donbass, a Hungria já visitou a Rússia, no caso Viktor Orbán já se encontrou com Putin 3 vezes. Muitos vão apontar, inclusive, a Hungria como aliada da Rússia. Porque, além de nós termos uma relação de proximidade entre Vladimir Putin e o atual presidente da União Europeia, Viktor Orbán, nós temos que no âmbito do apoio que a União Europeia deu e tem buscado dar para a Ucrânia, a Hungria tem sido um país que dificulta, sim, o apoio que a União Europeia deve dar e tem dado para a Ucrânia, enfim. E é nesse cenário, então, que nós temos a eleição para a União Europeia, que é uma eleição rotativa, são 6 meses de presidência, e Viktor Orbán viaja para Moscou, agora na condição de presidente da União Europeia. De modo que muitos se questionam, será que a União Europeia mudou de lado? Ou será que nós vamos assistir a uma profunda crise nas diretrizes da União Europeia, à medida que Viktor Orbán é o atual presidente desta instituição econômica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Respeita a Geografia, eu sou o professor Hélio falando com você sobre geopolítica. Eu vou convidá-lo a conhecer uma comunidade específica no estudo de geopolítica, para que se compreenda tudo que ocorre nas relações internacionais. Toda semana nós temos a sala de guerra, que são aulas ao vivo, onde tratamos ali junto com os alunos dos principais temas da política internacional. Essa semana é muito cheia de conteúdo, uma vez que nós temos eleições na França, eleições no Reino Unido, nós temos a visita do primeiro-ministro da Hungria à Ucrânia e também a sua visita ao território agora da Rússia, assuntos importantes a serem compreendidos, certo? Além disso, nós temos também outro aspecto fundamental, que é a eleição nos Estados Unidos e, obviamente, ali todo um debate sobre o Biden deixar ou não deixar a candidatura para a Casa Branca. Então, tudo isso é abordado diariamente no território geopolítico, com informações e análises, informações seguras, e na sala de guerra, que são as nossas aulas ao vivo, nós analisamos a conjuntura de todo esse cenário político internacional. Você pode fazer parte da comunidade, estudar, ficar mais inteligente, dê uma olhada, o link está na descrição do vídeo. Vamos aqui ao conteúdo. A Hungria, portanto, visita a Rússia. Isto move muito profundamente toda a questão geopolítica na Europa, mesmo porque a União Europeia tem sido muito crítica às ações da Rússia, inclusive comprou a briga da Ucrânia, na medida que tem apoiado de maneira reiterada a Ucrânia a fim de se defender da agressão russa, enfim. Então, observando aí uma foto muito curiosa, percebermos que no encontro entre Viktor Orbán, atual presidente da União Europeia, ok? E Putin, nós não temos a bandeira da União Europeia. É muito curioso isso, porque os países que pertencem à União Europeia, quando eles hasteiam sua bandeira, um dos detalhes curiosos que aparecem, não é? Eu acho detestável, claro, tudo bem? Mas um dos detalhes que aparece é que ao lado da bandeira do país aparece também a bandeira da União Europeia. Aí você tem a reunião de 27 países, tem 27 bandeiras de cada qual país e 27 bandeiras da União Europeia. Porque para cada bandeira de cada país há uma bandeira da União Europeia, porque é uma simbologia específica, não é? Dos membros ali da União Europeia, enfim. E certamente a bandeira nacional fica diluída diante de tantas bandeiras da União Europeia, certo? Os movimentos nacionalistas que existem dentro da Europa são críticos à hegemonia que a União Europeia vai exercendo sobre as nações, enfim, né? Agora, nós temos Viktor Orbán, que é presidente da União Europeia, visitando Putin, e não há o hasteamento da bandeira da União Europeia ao lado da bandeira da Hungria, o que mostra certamente, sem dúvidas, a postura de Viktor Orbán, que busca, sim, um nacionalismo e uma concepção que reverbera os seus governos, não é? De que a Hungria é maior do que a União Europeia no seu entendimento. E é muito curioso isso, né? Porque há 2 dias, Viktor Orbán visitou a Ucrânia. Nós temos ali no dia 2 de julho uma visita da Hungria, na condição também de presidente da União Europeia, a Kiev, e um encontro entre o Viktor Orbán e também o
Zelensky, conforme nós vemos na fotografia. E qual que é o cenário que nos aparece ali? Nós temos uma bandeira da Ucrânia, uma bandeira da União Europeia, uma bandeira da Hungria, uma bandeira da Ucrânia e outra bandeira da União Europeia, certo? É porque a foto está fechada, né? Está focada, mas do lado aqui você tem uma outra bandeira também da União Europeia, certo? Ou seja, a bandeira da União Europeia não figura no encontro entre Putin e Viktor Orbán, conforme nós mencionamos. Isso é de uma simbologia gigante, né? Quando o Bolsonaro visitou o Putin lá em 2022 ainda, antes da operação militar ou da guerra, enfim, da agressão russa, chame como quiser, né? As pessoas xingam aqui embaixo, certo? O tempo todo. Alguns elogiam, agradeço bastante aí aqueles que entendem o que nós queremos dizer, né? Então, o que acontece? A mesa em que Putin senta com o Bolsonaro é uma mesa bem pequena, né? Ou seja, Putin consegue ouvir o que o Brasil tem a dizer naquele contexto. A mesa onde está o Putin e o Macron é uma mesa gigante, é uma mesa quilométrica, enfim, né? Ou seja, a Rússia não ouvia mais o que a Europa dizia naquele momento, e uma semana depois, coisa do gênero, nós tivemos a guerra no Donbass, explodindo com a chamada operação militar pela Rússia ou agressão, certo? Por parte da União Europeia à Ucrânia, certo? Então, conforme se observa o mundo, do ponto que você está, os nomes dados ali aos fenômenos e eventos geopolíticos são diferentes, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. Agora, Orbán, premier da Hungria, membro da OTAN, e aqui está o problema, não é? A Hungria é membro da OTAN, desde há muito tempo, inclusive, né? E é membro também da União Europeia, que são duas instituições supranacionais, as quais têm apoiado de maneira significativa a Ucrânia, certo? E aí nós temos, curiosamente, que Viktor Orbán, na condição de presidente, repita-se, da União Europeia, tem pouco tempo que ele assume a presidência, né? O primeiro ato geopolítico que ele toma é visitar a Ucrânia, né? E um detalhe curioso que chamou bastante atenção, vocês devem ter visto, foi o seguinte: Viktor Orbán visita a Hungria, visita a Ucrânia, desculpem, né? E nessa visita à Ucrânia, o que temos é uma surpresa. Ou seja, o presidente da União Europeia visita um país em guerra que a União Europeia apoia e bastante, e de repente nós temos que tal visita foi uma surpresa. Meu Deus do céu, né? Simplesmente assim. Aliás, você quer conhecer mais profundamente o que é a União Europeia, como que se formou o Benelux, ok? A Europa da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Europa dos 6 em 57, o Tratado de Roma, né? A expansão da União Europeia em 73, em 82, em 86, em 92, enfim, ao longo da história, vários países foram aderindo à União Europeia. No nosso curso, com aulas gravadas, nós temos também módulos sobre blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, ASEAN e assim por diante, além de aulas sobre a Guerra Fria, a globalização, Estados Unidos, China, enfim, tudo que você precisa para entender a geopolítica, enfim. Vem estudar com a gente, o link está na descrição do vídeo, né? Mas voltando lá. Então, o presidente da União Europeia visita a Ucrânia e simplesmente foi, né, por acaso, né? Não se sabia. O Zelensky fica surpreso. Ou mesmo até o Orbán ficou surpreso. É claro que existe uma agenda determinada e debatida anteriormente e há essa visita a fim de discutir uma tentativa de diálogo. Pelo menos esta é a justificativa da Hungria. Perfeito? De que a visita à Ucrânia tem como finalidade compreender o que tem a dizer a Ucrânia e, obviamente, propor que haja um debate, propor que haja, certo, uma tentativa de chegar num cessar-fogo e para que costuremos ali, para que se costure a paz, né? Mas precisa avisar os russos, né? Este é o ponto. E aqui tem a leitura de Viktor Orbán. A tentativa de discutir paz na Suíça não contou com a presença russa. E certamente é necessário que, como a Rússia está em guerra, que a Rússia participe também ali das negociações de paz, certo? Então é nesse contexto que o Orbán visita a Ucrânia, enfim. Então, inclusive no contexto recente, houve uma adesão a dois países, a Suécia e a Finlândia, junto à OTAN, não é? E a Hungria se mostrou um tanto incomodada, enfim, né?
No caso, só para finalizar aí, o que nós mencionávamos, né? Orbán visita o Zelensky, não é o governante da Ucrânia, e houve essa surpresa, né? Ou isso já estava definido. E visita, por fim, Vladimir Putin, sob muitas críticas. É óbvio, arrebentaram a posição do Viktor Orbán de ter visitado a Rússia, fazendo críticas bastante consideráveis. O que o Orbán disse? Olha, não dá para presidir a União Europeia ficar sentado numa poltrona confortável, achando que se vai resolver a situação. É necessário que nós dialoguemos e conversemos com os grupos em conflito, não é? Ele teve o cuidado, na minha interpretação ainda, de visitar primeiro a Ucrânia, né? Que é um país candidato oficial a fazer parte da União Europeia, certo? E, além disso, é um país que pediu para entrar para a OTAN, enfim, né? E aqui toda a discussão se deve ou não participar dessas instituições. Na visão ucraniana, óbvio que sim, porque é um país soberano, enfim. Na visão russa, não, né? Porque seria provocações e assim por diante e tal. Fato é, visita a Ucrânia e, na sequência, visita o Putin e diz o seguinte, ó: não se pode fazer a paz de uma poltrona confortável em Bruxelas. Não podemos sentar e esperar que a guerra acabe milagrosamente. Então, Viktor Orbán dizendo da necessidade do diálogo. Porém, houve as críticas muito fortes, né? Eu separei aqui algumas por conta da relevância que tem as figuras. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, vai dizer o seguinte: o apaziguamento não deterá Putin. Quando Ursula von der Leyen trata de apaziguamento, ela está se referindo à expansão em 1936 e 1938 da Alemanha. No século XX, quando nós temos a expansão da Alemanha, no contexto ali do chamado Terceiro Reich, não é? Conquistando territórios, ok? Remilitarizando a Renânia, né? Que é o que deu origem à Segunda Guerra Mundial em boa medida. E o que aconteceu? Tanto o Reino Unido naquele contexto como a França fizeram o que se compreende como política de apaziguamento. É só com a Tchecoslováquia, na sequência com a Polônia, que nós vamos ter a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Mas até então houve uma certa expansão da Alemanha sem que houvesse uma guerra. Perfeito? Então, a Ursula von der Leyen está se referindo justamente a Putin como se ele fosse um representante de uma Alemanha da década de 30, 40, né? E diz ainda, ó, somente a unidade e a determinação abrirão o caminho para uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, né? Então ela criticou de maneira bastante firme ali a visita do Viktor Orbán à Hungria. Mais do que isso, o chanceler alemão, e eu destaco o comentário da Alemanha, porque a Alemanha tem a mais importante economia da Europa, da União Europeia como um todo, enfim, né? O chanceler Olaf Scholz diz que mensagem clara do bloco é que a Ucrânia pode contar com a nossa solidariedade e que Putin não espere um enfraquecimento da nossa solidariedade e de nosso apoio. Ou seja, isso é palavra pro vento, porque é a posição oficial da União Europeia, vamos combinar. Ele não falou, não comparou o Putin à Alemanha dos anos 30, enfim. Ele diz que não, a ajuda permanecerá e conte com a solidariedade do grupo em relação à Ucrânia, não é? O Jens Stoltenberg, que é o chefe, digamos assim, da OTAN, também criticou a visita do Viktor Orbán a Putin, né? E por fim, aí, a própria União Europeia, veja só, quer por sua vez condenou o encontro, no caso, né, a Ucrânia. Qual que é a postura da Ucrânia? Né? Eu achei isso um tanto irônico, né? O modo que eu abordo aqui, talvez vão falar, o senhor está defendendo a Rússia. Não, eu estou só analisando conforme eu estou vendo a situação, né? Enfim, quando a gente analisa as ações da Rússia, a gente critica, faz análise ali, certo? E aqui a gente entende, né? Olha só, a visão da Ucrânia, né, olha, que diz assim, ó, o princípio de nenhum acordo sobre a Ucrânia é sem a Ucrânia. Então, olha o que Kiev está dizendo. Não dá para fazer acordo com Putin sem que a Ucrânia esteja presente, né? Ou seja, a Ucrânia está dizendo que ela precisa estar junto do diálogo para a paz junto com a Rússia, caso se busque a paz, né? É esta a mensagem. Só que é irônico por quê, né, gente? Porque quando houve um encontro na Arábia Saudita, onde o Zelensky apresentou os 10 pontos para a paz, a Rússia não estava presente. Na Suíça, recentemente, houve novamente um encontro para a paz e não estava presente a Rússia. Será que a partir do próximo encontro para a paz nós teremos a presença da Rússia e da Ucrânia na mesma mesa de negociações? Vamos aguardar os próximos capítulos. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, né?
Eu trago a foto desta belíssima paisagem, justamente na Praça Vermelha, certo? Para que me xinguem embaixo de defensor da Rússia, de Rousseff, os comentários mais bocós que existem, né? Simplesmente Kiev é linda e magnânima também. Aqui nós temos também uma cidade belíssima, não é, na Rússia, conforme você vê ali, esta catedral que é uma das coisas mais incríveis que o gênio humano já construiu em sua arquitetura. No mais é isso, bons estudos e, conforme sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.